Agora nós vamos conversar sobre as fases do desenvolvimento das crianças e a importância de não pular nenhuma dessas etapas. Com a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, Júlia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, a gente fala bastante sobre fases do desenvolvimento, mas por que é tão importante a gente cuidar e prestar atenção de cada fase e não pular nenhuma etapa? Ótimo. Acho que é um tema bastante importante e eu sinto que esse tema ficou ainda mais em alta agora, que as famílias estão saindo um pouco mais de casa e que estão vendo os seus filhos em contato com outras crianças. E porque eu acho que nesse período de pandemia as crianças ficaram um pouco mais reclusas, todo mundo, né? E eu acho que muitas famílias acabam perdendo o parâmetro de, meu filho tem 6 meses, o que era para ele estar fazendo, o que não era? Ou o que está muito cedo, ou o que posso considerar como atraso, né? E daí, quando a gente pensa nas fases do desenvolvimento, a gente vai lembrar que desde lá do nascimento, a criança vai mudando o seu comportamento motor, né, os seus movimentos, conforme vai crescendo. Então, se a gente for pensar um recém-nascido que fica mais no colo, que fica mais fletido, né? E a gente vai pensar numa criança lá com seus 3 meses, que está controlando o pescoço. Então, tem uma construção desse desenvolvimento, né? E por que eu acho que é importante a gente trazer? Porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas acham que é um pouco aleatório, assim, do tipo, se a criança andar com 9 meses tá tudo bem, se andar com 1 ano tá tudo bem. E na verdade tem toda uma explicação por trás, né? Então tem sim um desenvolvimento orgânico, estrutural da criança. E eu acho que algumas questões que talvez sejam um pouco de tabu ainda, é que às vezes quando a criança faz antes do tempo, tem família que acha que é melhor. Do tipo, não, mas é sinal de que ele está avançado, né? Sinal de que ele está em processo mais rápido, ou de que ele é mais acelerado mesmo, né? Só que na prática a gente tem que pensar se essa criança tem estrutura mesmo para estar pulando, né? Se ela tem estrutura para estar com a conquista que ela tem. Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu recente assim no consultório. Uma criança de 7 meses que ainda não conseguia ficar sentada, assumir a posição sentada sozinha, mas que a mãe trouxe de que ele gostava de ficar em pé. E daí a gente tem que pensar assim, como que será que ele vai ficar em pé se ele ainda não passou pela etapa anterior? Faz sentido para ti? Não. Porque pra gente ficar em pé, a gente precisa sentar, né? E daí depois a gente vai chegar na etapa do ficar em pé. Então eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, de que os movimentos que a gente faz, eles são construídos. Então a gente não sai de deitado e pula e fica em pé, né? Nós adultos. Sim. Por que uma criança vai, né, fazer essa mudança abrupta? E eu acho que hoje em dia se tem muito assim de, não, mas é porque tá tudo bem se ele não engatinhar, tá tudo bem se ele não conseguir se arrastar. Será que tá tudo bem? A gente tem que pensar que nenhum movimento é aleatório no nosso corpo, né? Então, a partir do momento em que a criança está se arrastando, ela está desenvolvendo o movimento alternado de braço e perna para fazer se arrastar, que está preparando ela para o engatinhar, que vai fazer a sustentação de tronco, vai fazer a contração de abdômen, vai estar ativando a musculatura de perna, e é uma musculatura essencial para quando ele for assumir a posição em pé. Então, por isso que eu achei interessante a gente conversar sobre isso. Eu já tinha ouvido muito essa parte que você trouxe, quando a criança começa a caminhar primeiro, é um motivo de muita felicidade. Claro. Às vezes até a mãe fica se exibindo, né? Porque começou a caminhar mais cedo, mas eu nunca tinha pensado por esse lado de, poxa, mas será que realmente não é cedo demais? E também sobre isso do, ele não engatinha, tem criança que não engatinha e já começa a caminhar direto. Então, assim, essas frases que estão sendo soltas sem embasamento, sem avaliação especializada, eu acho muito complicado. Sim. E daí o que acontece? Tem criança que pode ser que não consiga engatinhar? Tem, né? Mas eu acho que é importante a gente não ter essa generalização, né? Porque a partir do momento em que se tem uma frase solta ali de que com 9 meses a criança começou a andar, parece que a criança que começar a andar com 1 ano e meio está atrasada. Quando na prática, não. A criança que andou de 1 ano até 1 ano e 6
está dentro da janela esperada para ela, né? Agora, a grande preocupação é, o que acontece com essa criança de 9 que andou? Muita gente também acaba daí tendo, por exemplo, frases de pessoas que já passaram por essa experiência, por exemplo, avós, tios, e disseram, mas tal pessoa andou e não teve nenhum problema, né? Só que daí vamos pensar o que é não teve nenhum problema. Muitas vezes essa pessoa hoje adulta tem dor no joelho, tem dor nas costas, pisa errado para caminhar, tropeça bastante, ou é uma pessoa, um adulto que tem dificuldade quando precisa correr, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa quebrar aquela frase que eu acho cruel, assim, quando fala assim, ele não engatinhou e não morreu. Tá, mas o objetivo não é esse, assim, né? Não é a gente simplificar. São guerreiros para a guerra ou são seres humanos felizes, vivendo bem, sem dores? Tem muito isso, né? Comeu e passou bem, mas, poxa, a pessoa teve um monte de dor de barriga, a pessoa tropeça, a coluna tá toda destruída. Exatamente. E a que ponto que, passou bem. Exatamente. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no que a gente está falando e geralmente vem de mães. Então, nós, mães, nós temos que nos unir e apoiar e ajudar sempre as pessoas, as outras mães a pensar assim, não, vamos buscar informação. Eu sou da informação de alguém que é daquele universo, que trabalha com isso para tranquilizar. Não gosto de claro que trocar ideia com mães é muito bom. Sim, com mas certeza. Cada criança é única. Exatamente. Então ela não pode ser englobada, ela tem que ser olhada como única, que é o que elas são. E é importante que nessa troca entre as mães, quando houver uma dúvida sem resposta, então, por exemplo, por que será que com 9 meses ele está ficando em pé? Ou por que será que ele não está conseguindo engatinhar? Provavelmente essa resposta não vai vir ali desse grupo. Então, vamos buscar uma ajuda profissional, né? Porque as mães, elas têm um poder muito grande de se ajudar. Sem dúvida. Mas tem um limite. Tem certas coisas que vai ficar sem resposta, né? Então, que essa dúvida seja levada adiante. Porque quem vai ser maior beneficiada é a própria criança, né? Sem dúvida, com certeza. Ju, adorei esse tema. Obrigada por trazer esse alerta para nós, para ajudar a gente a ficar atenta, buscar informação, buscar uma avaliação, não generalizar situações. Se você tiver alguma dúvida, manda para nós, que a nossa fisioterapeuta responde. Até a próxima. Até, obrigada.